Shalom Lekulon, shalom a todos que estão no canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prínsio e trago hoje para você o estudo de um pedacinho da física. Todas as quintas-feiras nós temos aí o estudo de um pedacinho da Torá. E no último encontro, no estudo da porção Itrô, quando a gente está fazendo aqueles resumos das porções, né, nós vimos ali um número associado ao nome do Eterno. Nós vimos um número e eu disse que esse número ele tinha uma grande participação no nosso dia a dia, né, e traria alguns conceitos de física para você entender esse número, para você ver onde esse número está no teu dia a dia. Ao começar a preparar esse material, ele se tornou um pouco mais longo, um pouco mais profundo, então eu tinha duas opções: ou fazia um resumão, né, jogava esse número direto para você, ou decidi fazer então um estudo mais aprofundado da física, trazendo a física de uma maneira, eu vou tentar ser de uma maneira mais didática possível, para quem não tem gosto pela física, para quem não conhece, para quem nunca estudou, para quem não gosta, né, para ir entendendo esses conceitos, para ir entendendo o porquê desses conceitos, por que isso, de onde vem isso, não simplesmente jogar uma fórmula para você entender, né. Então, nós tentaremos fazer esse estudo a cada 15 dias, para não atrapalhar outras atividades, e você deixa aí nos comentários se está gostando, se não está gostando, se está difícil, se está fácil demais, né? Você comenta aí, a gente vai procurar melhorar, procurar trazer o ensino de uma maneira que você entenda mais facilmente. Quando a gente associar com a escritura, você entender, né? Entender esse paralelo. Deixa claro que a Torá não é um livro de ciência, mas ela traz conhecimento em todas as áreas do conhecimento humano, ela tem ensinamento em todas as áreas. E muitas das frases que a gente tem na Escritura, a gente pode associar com outras áreas do conhecimento. Então você vai ver aí que eu vou trazer algumas frases que se encaixam perfeitamente dentro de explicações físicas, dentro de conceitos físicos, né? E aí você vai analisar se isso é uma coincidência ou se é assim, apesar de que você já deve ter lido essas frases e explicações, interpretações dessas frases por outras pessoas com uma outra abordagem, né? A Torá nos permite esse nível de entendimento, né? O nível Peshá, que é o mais simples, o nível Drashá, o nível Remes e o nível Sod. Então você tem vários níveis de entendimento e aí você pode, dependendo do teu conhecimento, associar essas frases, associar essas palavras a vários entendimentos. Então vamos iniciar, né? Vamos iniciar esse estudo de um pedacinho da Torá, trazendo aqui alguns conceitos para você. Abre o teu coração, sempre é importante qualquer estudo a gente ficar aberto a receber aquele estudo, a entender aquele estudo. Abre o teu coração para que você entenda esses conceitos, perceba o significado desse conceito e você identifica depois esses conceitos no teu dia a dia. Então vamos iniciar esse pedacinho da física, né? Esse pedacinho da física que no último encontro, no pedacinho da Torá do último encontro, a gente viu algumas palavras, né? Eu citei duas palavras que o Eterno, né, Baruch Hashem, bendito seja o seu glorioso nome, disse à humanidade. Ele disse não para uma pessoa diretamente, ou para duas, ou para três, mas ele falou para milhões de pessoas essas palavras, né, que foi justamente a sua apresentação. Ele se apresentou para o ser humano, para todos aqueles que estavam no pé do Sinai, para receber, né, as suas palavras. Então ele se identificou e disse: Anohi Adonai, eu sou o Eterno. Então as pessoas precisam ter sempre essa humildade de se apresentar, não querer ser mais importante que os outros, querer que os outros saibam quem ela é, simplesmente por ouvir o seu nome, né? As pessoas precisam ter esse entendimento de que é preciso dizer quem se é de uma forma que a gente possa tratar de igual para igual, né? sem se sentir superior ao outro. O Eterno nos mostra isso
nesse momento. E nós vimos aí a gemátria de cada uma dessas palavras e vimos que chegamos ao número 107, né? O número 107, um número primo, e a gente somou através dessa expressão, desse símbolo matemático aqui, que representa uma soma de 1 até 107, de 1 em 1, de um número, né? Esse número vai 1, 2, 3, e nós somamos e deu uma conta que era esse produto. E esse produto dá esse número 5.778, que é o número que a gente está buscando, é o número que a gente está querendo encontrar no nosso dia a dia. Ele está na escritura nessas duas palavras e nós vamos identificá-lo no nosso dia a dia, né? Como é que esse número aparece? Então, eu quero começar para você lá do início da física, né? No início do conhecimento do mundo que está à nossa volta. Esse conhecimento, ele vem expresso hoje em grandezas que nós chamamos fundamentais. Hoje são 7 grandezas fundamentais que, com elas, a gente pode explicar todos os fenômenos que acontecem na natureza, todos os fenômenos físicos que acontecem na natureza, todas as interações, né? E daí poder utilizar isso na indústria, no comércio, na agricultura, em várias áreas da vida do ser humano. Então, essas grandezas fundamentais, elas são quantidades que você pode representar qualquer coisa através delas. Por exemplo, um movimento, né? Um movimento que você faz, né? Um movimento você está representando aí uma distância percorrida num determinado tempo, né? Em que você percorreu essa distância. Isso você pode usar para tudo na sua vida, né? Então, essas grandezas, elas apareceram dentro do estudo da física, né? Dentro desse estudo, essas grandezas apareceram. E a grandeza fundamental aí é a matéria, né? A matéria, a massa, né? Essa grandeza, matéria, massa, a gente costuma também falar partícula, corpo, né? Tudo aquilo que tem matéria, tudo aquilo que a gente pode observar com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com o nosso paladar, com o nosso tato, com o nosso olfato, né? Então nós podemos observar tudo que está à nossa volta e a partir daí, a partir dessa observação, utilizar essa matéria para diversos fins. E todo o nosso universo tem matéria. Nós não concebemos um universo sem matéria, um universo vazio, um universo sem nada, um universo que está numa outra dimensão que não material, né? A nossa física é uma física para uma área, né? Para uma área de entendimento do que existe, do que é palpável, do que é observável. Tudo que não é observável, que está na mente das pessoas, que está em conceitos, que está em filosofias, dentro do imaginário popular, isso não é tratado dentro da física. A física não se dedica a esse tipo de estudo. O nosso estudo é sempre na matéria. E, além da matéria, nós temos o espaço, né? O espaço que essa matéria ocupa. Não dá para a gente falar em matéria sem espaço, e não dá para falar de espaço sem matéria. As duas caminham juntas, o espaço e a matéria caminham juntos, né? A gente não tem como definir um sem o outro. Por exemplo, a matéria, ela é delimitada. A delimitação dela é justamente o espaço que ela ocupa. O espaço só é mensurado, só é medido se tiver matéria nele. Se não tiver matéria, por exemplo, vamos imaginar aí o espaço sideral, né? E enquanto a matéria, a gente pode medir uma distância entre um corpo celeste e outro. Quando não há mais matéria, a gente não tem como medir. É como você medir com uma trena a largura de uma porta, né? Você coloca lá uma ponta da trena num canto da porta e a outra ponta no outro canto da porta e mede naquela escala quanto mede aquela largura da porta. Mas se você não tem o outro lado da porta, você não consegue medir nada, você só vai observar o primeiro ponto, o segundo ponto você não observa. Então, o espaço também é dessa maneira, né? A gente não tem como, por exemplo,
mandar um raio de luz, né? A gente pode mandar um raio de luz, um raio de luz chega a um determinado corpo celeste, ele é refletido, a gente observa ele voltando e a gente consegue determinar as distâncias entre os dois corpos. Mas se esse raio de luz não encontra nenhum corpo, ele não pode retornar, ele não retorna, e aí a gente diz que não houve uma medida final, ou seja, ele está no vazio, está muito distante, ou não existe nada lá para ele medir. Então é um conceito, né, que nos leva à conclusão de que o nosso universo é infinito, porque a gente muitas vezes não consegue medir esse sinal, mas ele é delimitado, ele é fechado, as equações que vêm da relatividade, na relatividade que você já deve ter ouvido falar, que tem praticamente 100 anos de existência, essa relatividade, as equações, esse pensamento, da maneira que a gente está começando aqui hoje, esse pensamento levou, né, a esse entendimento de que o universo é fechado, porém infinito. A gente não sabe o que tem depois, mas a princípio não tem nada, né? Não tem nada, não tem nem espaço. A gente não pode definir um espaço se não tiver matéria dentro dele para definir, né, para definir esse espaço. E a teoria nos mostra que matéria gera espaço, espaço gera matéria, ou seja, as duas estão intimamente ligadas, elas não existem uma sem a outra. O outro conceito é que esse espaço ele é em todas as direções, ele é igual em todas as direções, ele não tem preferência, né, para você ir para um lado ou para o outro. E a gente representa o espaço com esses três eixos são perpendiculares entre si, né, e você pode andar num dos eixos, no eixo X, por exemplo, você pode andar aqui onde eles se cruzam é o zero, a origem, e você pode andar para a direita ou andar para a esquerda, né? Nesse eixo Y, você pode andar também nos dois sentidos, né? Você pode andar para frente ou para trás, e você pode andar para cima ou para baixo. Então, dessa maneira, a gente consegue descrever qualquer matéria em qualquer ponto do universo, né? Então, a gente estabelece um sistema de referência, né? Esse sistema se chama um sistema de referência, onde a gente tem essas coordenadas, esses eixos X, Y e Z, né? E aqui a gente então define a posição de cada partícula, de cada massa, de cada corpo, de cada planeta, de cada sol, de cada coisa que existe no universo, de cada matéria que existe no universo. A gente define a sua posição. E uma outra grandeza fundamental, muito importante, é o tempo, né? O tempo, ele está intimamente ligado ao espaço e à matéria. Não dá para a gente falar de matéria sem o tempo. Por quê? Porque o tempo demonstra a evolução de uma situação, de um estado, de uma matéria no espaço, né? Então, a gente define que a matéria está parada no espaço se quando o tempo correr, o espaço é sempre o mesmo. Ou então a gente diz que a matéria está se movendo no espaço, que a cada tempo que a gente for observar, a matéria ela está em algum outro ponto, diferente daquele ponto anterior. Claro que a gente precisa sempre desse sistema, né, desse sistema de coordenadas, onde a gente vai dizer a posição que ela está e o momento que ela está. Então nós temos aqui 4 coordenadas, né? 4 coordenadas, 3 coordenadas espaciais e uma coordenada que é o tempo. E o tempo tem um diferencial em relação ao espaço. O tempo ele anda sempre para frente, ele anda sempre numa direção. Não se consegue retornar no tempo, não se consegue ir atrás no tempo, não se consegue voltar, né? Não se consegue voltar. O tempo sempre dá essa progressão, né? Nós vamos ver mais à frente, se a gente conseguir avançar um pouco mais nesses estudos, a gente vai ver, né? A gente vai ver essa progressão e essa impossibilidade de voltar no tempo, voltar a um momento anterior. Enquanto que na distância a gente pode ir para frente, a gente pode ir para trás, a gente pode ir para cima, a gente pode ir para baixo, a gente pode ir para a esquerda, a gente pode ir para a direita, né?
não tem problema nenhum, a gente não tem nenhuma dificuldade em fazer isso, a gente anda aqui em todas as direções, inclusive em direções intermediárias, né? No eixo aqui, ou numa outra, no eixo aqui, ou, enfim, a gente pode andar, né? A gente pode andar em todo o espaço, mas o tempo a gente só anda nessa direção, a gente só anda no crescente, né? A gente não anda nunca para trás, a gente não consegue retornar no tempo, né? Então, essas três grandezas fundamentais, elas foram as primeiras a serem conhecidas na ciência, na física, né? E elas estabelecem tudo o que a gente conhece no nosso mundo em termos de massa, né? Em termos de peso, em termos de matéria, né? E a posição em que está e o momento que está. Então, elas vêm desde sempre, elas surgem juntas, não dá para você falar de tempo sem espaço e matéria, não dá para falar de espaço sem tempo e matéria, e também não dá para falar de matéria sem tempo e espaço. Elas estão intimamente relacionadas e a física demonstra isso nas teorias mais modernas que a gente tem no conhecimento da física, né, das observações que se tem tanto da matéria no nosso planeta, no nosso mundo, no nosso dia a dia, quanto a matéria que está no espaço sideral, né? O movimento dos corpos celestes, das galáxias, dos buracos negros, tudo isso tem, né, intimamente dentro deles matéria, espaço e tempo. Então nós vamos ver como isso é fundamental e como a gente encontra isso dentro da Escritura. A gente encontra nessa frase aqui, né? Essa frase aqui que está em Bereshit, capítulo 1, verso 1, livro de Gênesis, né? O capítulo 1, verso 1 de Gênesis diz o seguinte: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Claro que você já observou várias interpretações dessa frase, várias pessoas trouxeram interpretações dessa frase aqui, a gente pode ainda trazer muitas outras, mas é interessante perceber aqui que a gente tem associado a essa frase justamente o tempo, a palavra no princípio, ou seja, o início da contagem de um sistema evolutivo, o início da contagem dos tempos, criou Elohim o espaço, ou seja, todas as direções que você pode se movimentar, e a matéria, a terra, né? A terra que é representando aqui a matéria. Então a gente vê, né, a gente definiu matéria, espaço e tempo, e aqui a gente tem tempo, espaço e matéria, não tem problema nenhum essa ordem, por quê? Porque os três aparecem juntos, não foi um momento, no princípio, né, no princípio Deus criou os céus, aí dali uma semana ele criou a matéria, depois de 2 semanas ele criou outras coisas, não, ele foi ao mesmo tempo, no mesmo instante que se iniciou o mundo, já havia o espaço e já havia toda a matéria que existe no espaço até os dias de hoje, né? Então toda essa matéria já existia. Não estou dizendo que existiam os corpos da maneira que eles são hoje, mas toda a matéria básica que deu origem a todos esses corpos, ela surgiu no mesmo instante, né? No mesmo instante em que se iniciou, no momento que o Eterno decidiu criar o mundo, naquele princípio ele já criou tudo, né? Tudo está contido aqui nessa frase. Ele podia ter escrito ao contrário, ele podia ter escrito Haaretz ve'et hashamayim Elohim bara Bereshit, né? A terra e os céus foram criados por Elohim no princípio, né? No princípio dos tempos. Então poderia ser feito dessa maneira como a gente definiu antes, mas aqui, né, nós já fizemos estudos sobre essa frase, nós vemos que essa frase, da maneira que ela está, ela tem dentro dela muito simbolismo, muitos ensinamentos embutidos dentro dessa frase. E aí, coincidentemente, representando aqui as 3 grandezas fundamentais que a gente conhece na física, né? Então vamos ver como a gente chegou aí a uma definição de matéria, como é que a gente começou a usar esses conceitos para
para melhorar o nosso dia a dia, para melhorar as coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Não foi tão simples, não foi tão fácil, né? Levaram milhares de anos, se passaram para que se chegasse a um conceito, né? Uma organização desse pensamento para a gente poder utilizar, né? Por quê? Porque havia entraves muito grandes, né, no conhecimento, na difusão do conhecimento. A partir do momento em que sistemas religiosos foram criados e estabeleceram que a sua interpretação da Escritura era a única correta, eles impediam novos conceitos científicos. Então, os conceitos científicos que eram contrários a uma crença, a uma fé religiosa, uma fé que não era uma fé com razão, ou seja, era uma fé simplesmente acreditar por acreditar, se impediu esse desenvolvimento. Então, se você começar a ler a história da ciência, você verá que muitos cientistas, né, muitas pessoas que se dedicavam, na época nem se chamava cientista, eram os filósofos, eram aquelas pessoas que observavam o mundo à sua volta e começavam a tecer teorias de como é que aquilo acontecia. Essas pessoas eram perseguidas, eram torturadas, elas tinham que abdicar do seu conhecimento. Então, foi um período muito ruim na nossa história que atrapalhou todo o desenvolvimento científico. Mas a partir de um determinado momento, né, quis o Eterno que esse conhecimento viesse à tona. E aí vários cientistas observaram o mundo à nossa volta e citaram algumas conclusões, alguns pensamentos que levaram na Idade Média, lá pelos anos 1670, um cientista inglês chamado Isaac Newton, que você deve ter ouvido falar muitas vezes, ele compilou todos esses entendimentos, né, e redigiu um grande livro chamado Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, né, são os princípios que regem toda a observação que a gente tem do mundo à nossa volta. E lá ele define a matéria, ou a massa, ou um corpo, como ele chamou, né, corpo ou massa, ele definiu como sendo a medida da mesma, ou seja, através da observação, da medição, né, de medir, de olhar, de mexer, de manipular, ou seja, de cheirar, de olhar, enfim, não pode ser um produto da cabeça das pessoas, somente um pensamento, né? Tem que ter a observação e tem que ter a medição, né? É a medida da mesma obtida conjuntamente, ou seja, pelo produto da sua densidade e volume, né? Então, expresso aqui nessa forma, a massa é a densidade de um corpo, de qualquer, multiplicado pelo seu volume. E aí surgiu um grande impasse, né? Porque a gente sabe hoje que a densidade de qualquer coisa, de um líquido, de um sólido, de qualquer coisa, é justamente a massa que ele tem dividido pelo seu volume. E aí ele fez uma definição que que define algo que a própria definição embute dentro dela, ou seja, como se fosse um ciclo, né? Densidade é massa sobre volume e massa é densidade vezes volume, ou seja, não está explicando nada. Mas, na verdade, a gente tem que entender outras coisas, né? A gente tem que entender o que é essa densidade. Na época de Newton, a massa não era conhecida, a gente conhecia peso, né? O peso dos corpos. Não se falava em massa naquele momento, ainda não se tinha um conceito de gravidade, e aí não se tinha esse conceito de massa e peso, né? O peso e massa representavam a mesma coisa, e na cabeça de muita gente representa a mesma coisa. O peso é a massa acelerada pela gravidade. Então a massa é a mesma aqui e na Lua, só que o peso aqui é maior do que o peso na Lua, né? Então você tem gravidades diferentes, então você tem pesos diferentes, mas a massa é a mesma. A massa é a quantidade de elementos que tem dentro dela, que hoje nós chamamos de átomos, né? Os átomos que tem dentro dela, e esses átomos ocupam um volume. Então, aquela densidade de átomos dentro de um material que tem um determinado volume, um volume que a gente consegue medir.
Então ele não sabia desses átomos, ele não sabia como é que eram esses átomos, mas ele já definiu da maneira correta, né? E também na época a gente tinha uma medição de peso através da densidade da água, né? A gente lembra lá de Arquimedes, você já deve ter ouvido falar da história. Arquimedes era um filósofo grego que viveu nos anos 200, 300 antes da Era Comum, e Arquimedes foi chamado pelo imperador, pelo rei lá da época, né? E o rei queria que ele observasse se uma coroa que ele tinha mandado fazer tinha a quantidade de ouro que o ourives, o cara que fez a coroa, dizia que tinha, né? Podia ter lá dentro outros materiais, como cobre, como prata, materiais mais baratos que o ouro, mas que foram misturados com ouro. E ele, então, como é que nós vamos fazer isso, né? Então, um dia ele entrou dentro de uma banheira e aí percebeu que o corpo dele parecia ficar mais leve, né? O peso dele ficava menor. E aí observou também que o nível de água da banheira subia. E quando ele percebeu isso, ele descobriu uma grande lei da física, né? Uma lei que hoje, né, a gente vai chegar nela, não hoje, mas no próximo encontro a gente vai chegar nessa lei de conservação de energia, né, que a gente hoje conhece dessa maneira, mas na época ele não sabia o que era. Então, dizia basicamente o seguinte, que a densidade, o volume deslocado naquela banheira era igual à densidade do corpo que entrou dentro da banheira, no caso o corpo dele, né? Então, a partir daí, se media a massa a partir da densidade do corpo na água. Colocava o corpo dentro da água, media lá o quanto que a água deslocava, e aí podia associar o peso daquele corpo, a densidade daquele corpo com a densidade da água. Hoje em dia, né, isso foi um sistema assim, de referência, né? A água era comum no mundo inteiro, então era um sistema de referência que todo mundo podia usar, estabelecer os pesos, as medidas naquela época, né? Hoje a gente já tem outros sistemas de referência muito mais precisos, muito mais confiável que a água, né? Porque de um lugar para outro, se a água está suja, se a água está limpa, se a água tem muito calcário, se a água tem muito sal, muda, né? Por exemplo, você entra numa piscina de água doce e você sente uma pressão de baixo para cima, mas se você entra no mar, você sente uma outra pressão de baixo para cima, muito maior, você flutua melhor na água salgada do que na doce. Se você entra lá no Mar Morto, né? Lá em Israel, você entra lá no Mar Morto, você não afunda de jeito nenhum, porque o sal a quantidade de sal é muito grande. Então você percebe aí que a água não pode ser um padrão para você fazer essas medições. Mas hoje a gente já sabe que a matéria é constituída de átomos, né? O que são átomos? Demócrito, um filósofo grego também, que viveu antes de Cristo, ele pensou o seguinte: você pega lá qualquer material, divide ao meio, depois divide ao meio, vai dividindo sempre ao meio, vai chegar um momento que você não consegue dividir mais. Essa divisão é chamada tomo, né? Tomo, no grego, né? Por exemplo, uma enciclopédia. Uma enciclopédia tem vários tomos, tem vários livros, tem vários pedaços dentro dela, né? Então aquilo é um tomo. A letra A no início significa não pedaço, ou seja, não divisível, né? Então você não poderia dividir mais a matéria quando chegasse a um determinado tamanho. Não se sabia que existiam poucos elementos que formavam toda a matéria que existe no universo, né? Hoje são 108 elementos, muitos que a gente descobriu recentemente através de estudos em grandes aceleradores de partículas, né? Então a gente, até poucos anos atrás, a gente tinha 92 elementos e através da associação de um com o outro a gente conseguia ter todos os elementos do nosso mundo. Por exemplo, uma grama, um tijolo, um foguete, né? Metais, plásticos, tudo isso é composto de poucos elementos. O nosso alimento também, né? Também são minerais, são esses elementos químicos que estão aí na natureza e
que são associados de maneiras que vão servir para diversos fins. Mas naquela época de Newton se pensava que cada coisa era uma coisa diferente, né? Não se tinha essa noção. Isso foi através do desenvolvimento científico que ocorreu na segunda metade do ano 500 ao ano 2000, mais ou menos, se desenvolveu muito a ciência a partir do momento que houve uma cisão dentro das religiões, houve uma mudança no pensamento, né? Se começou a perceber que aquela interpretação única que era dada por alguns religiosos não valia mais, não era bem assim, o cara entendeu errado, o cara, né, o dia a dia mostrava que era diferente, então a interpretação estava errada, né, porque a escritura está correta e o nosso mundo está correto, né, um trabalha muito íntimo com o outro, então a interpretação que nós damos é que muitas vezes está incorreta, está errada, né, então a gente precisa mudar o nosso pensamento. Com essa mudança, a ciência se desenvolveu. Então nós chegamos no início dos anos 900, lá pelo ano 1900, entre 1900 e 1920, se fez muita descoberta no campo do átomo, né, no estudo do átomo, na mecânica, no desenvolvimento do que nós chamamos hoje de mecânica quântica, que naquela época era uma mecânica muito misturada com mecânica no sentido não de uma mecânica de automóvel, mas a palavra mecânica ela vem a partir do estudo das relações entre massa, espaço e tempo, né? Então, naquela época se estudava de uma maneira e aí passou-se através de resultados experimentais, de observações experimentais que foram obtidas, né, no desenvolvimento industrial principalmente estimulou muito isso. E aí se chegou a que a gente chama hoje de mecânica quântica, chegou-se a um conhecimento do átomo. No início, o átomo era dessa forma aqui, né? Se pensou que o átomo era parecido com o sistema solar, né? Em que o Sol está no centro e planetas giram em torno do Sol. Mas só que no sistema solar, os planetas giram praticamente todos no mesmo plano, né? Um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas todos no mesmo plano. E no átomo, essas bolinhas verdes aqui representam elétrons, a vermelha representa próton e a azul representa nêutron, né? Então esses elétrons giram aqui em torno do núcleo, né? Então se observou que existia uma parte muito massiva no núcleo, né? Não se conhecia nêutrons ainda, essa parte muito massiva tinha carga elétrica positiva, e os elétrons giravam em torno dela em todas as direções possíveis, né, em todas as direções, e os elétrons tinham carga negativa, carga elétrica negativa. Então, esses átomos sempre estavam em equilíbrio, porque a matéria não tem uma carga elétrica bem definida. Isso aí a gente consegue através de ação nossa nos átomos, a gente consegue fazer um átomo se tornar uma carga positiva ou negativa, né? Isso vem aí do conhecimento científico aliado ao conhecimento tecnológico. Então se pensava que era dessa maneira aqui, né? Então tinha átomos de vários elementos e no núcleo deles tinha partículas positivas, se descobriu depois que não era um próton só, eram vários prótons, né? E elétrons girando em torno deles. E através das observações da física, da química, se percebeu que não era em todo lugar que os elétrons estavam, eles estavam em órbitas e órbitas bem definidas. E o estudo da mecânica quântica levou a essa interpretação, a esse modelo. Também, né, esses dois modelos aqui, a gente tem que pensá-los de uma forma tridimensional, ou seja, uma forma espacial, como se fosse aqui uma esfera, né, uma esfera com essas pintinhas verdes e essas pintinhas azul, né, e vermelha. O que representa isso? Na verdade, quando você dizia que um elétron estava nessa posição, ele não estava exatamente nessa posição, nesse círculo aqui percorrendo, né? Não existe
essas linhas aqui, essas linhas é só para dizer a órbita em que ele está, né? Na verdade, ele gira solto no espaço. Na verdade, ele não está numa posição. Existem posições em que ele pode estar. Ele pode ser encontrado naquelas posições. Não quer dizer que no momento que você for olhar, você vai encontrar ele ali. Ele pode estar em algum outro lugar, mas sempre naquela distância do núcleo, sempre naquela posição relativa ao núcleo, né? Então, o que se percebeu é que existem posições bem características, determinadas aí pela observação e pelas equações que vieram com a mecânica quântica, né? Uma matemática um pouco mais avançada, que a gente não vai entrar aqui, mas que mostraram que os elétrons se distribuíam em camadas de probabilidade de estarem ali, né? Então, um conceito que mudou o pensamento dos cientistas até aquele momento, porque eles não tinham esse entendimento era fora, né? Era fora do comum. Mas então, o que é que acontece? O que a gente conhece, né, está claro para nós. O que a gente não conhece, o Eterno, quando ele determina que a gente já está no momento de entender isso, ele permite que a gente descubra, ele tira um véu e a gente vai olhando, a gente vai percebendo e vai então trazendo para o nosso dia a dia, vai entendendo esse conceito, né? E aí se chegou nesse conceito do átomo. E aí a gente percebe aqui o seguinte, né, que aqui não existe uma órbita definida como essa órbita aqui, essa primeira órbita que se pensou, né? Na verdade, existe uma probabilidade dele estar em algum lugar, ou seja, isso não é bem definido, isso não é um volume bem definido, isso não tem um espaço bem definido aqui. Ela pode estar, né, o elétron pode estar em qualquer lugar aqui, a mesma coisa lá dentro do núcleo, né, também funciona da mesma maneira. Ou seja, essa estrutura da matéria aqui, ela é sem forma, né? Então a estrutura da matéria, a estrutura da massa dentro de um corpo grande, você pega aí um pedaço de gelo, né? Quando você vai olhar esse pedaço de gelo, vai examinando lá dentro, ele é composto por moléculas de água, né? 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Aí você vai estudar o hidrogênio e você vai perceber que o hidrogênio tem essa forma aqui, o oxigênio também tem uma forma dessa, bastante complexa, né? Então, dentro desse cubo de gelo, que você aparentemente é um cubo bem definido, tem uma largura, uma altura, uma profundidade, e tem uma quantidade de água ali, dentro dessa água, na verdade, você não tem uma forma bem definida do que é aquilo, né? Então, essa matéria é sem forma. A outra coisa que se observou dos átomos, através de experimentos, né, quando a gente não consegue visualizar o átomo, ver dessa maneira, por quê? Porque ele tem um tamanho muito pequeno, né? O diâmetro dele, o diâmetro de um átomo, ele tem um raio que vai da ordem de 10 a menos 12 metros, né? Então o diâmetro também tem 10 a menos 12 metros, só que o diâmetro são 2 vezes o raio. Mas o raio atômico, né, é da ordem de 10 a menos 12 metros, que a gente chama de picômetro ou picômetro, né? Uma trena, um metro que a gente usa normalmente tem 100 centímetros ou 1000 milímetros, né? O milímetro é 1 milésimo do metro. Um milésimo é 0,001, né? Um picômetro é 0,11 zeros e um número 1. Então, você vê aí que de milímetro para picômetro, né? Picômetro, o picômetro, como algumas vezes dizem, o pico que significa esse 12, e o metro significa a unidade de medida de distância, né? Então, você observa que essa dimensão é muito pequena, a gente não consegue ver, mas a gente consegue interagir com o átomo e perceber através da resposta a essa interação, a gente percebe a sua dimensão, né, a sua estrutura e a sua dimensão. E o núcleo, né, isso que está aqui dentro, é
da ordem de 10 a menos 15 metros, né? 10 a menos 15 metros, ou seja, se essa dimensão aqui fosse 1 metro, essa aqui seria 1 milésimo dessa dimensão, ou seja, 1 milímetro dentro de 1 metro. Então você olha uma régua de 1 metro, você vai ver aquele tracinho do milímetro ali seria o núcleo, né? E a borda do metro seria toda o raio daquele átomo. Vamos supor esse átomo aqui, que nós representamos aqui, é um átomo que tem 18 elétrons aqui fora, 18 nêutrons aqui dentro. E existe também essa partícula, 18 prótons aqui dentro, né? O próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Negativa e positiva aqui é porque é uma convenção humana, né? Uma convenção do cientista que definiu que o elétron tinha uma carga elétrica negativa, né? E o próton, então, tem uma carga elétrica contrária, se tornou positiva, mas não quer dizer nada esse negativo e esse positivo, é simplesmente que eles são diferentes, né? E depois se descobriu, nos anos 30, 1930, se descobriu que existia uma outra partícula chamada nêutron, que não tem carga elétrica nenhuma. Então, nós temos essas 3 partículas que constituem a base de toda a matéria. Os prótons e os nêutrons, eles têm partículas que os constituem também, que foi descoberto aí depois através de outros estudos, né, que são a base de um estudo chamado de física nuclear, ou seja, nós temos a física atômica, a mecânica quântica, que fala dos átomos como um todo, e nós temos a física nuclear, que trata das reações que acontecem dentro de um núcleo, né? Então, essa dimensão aqui, né, se a gente trouxer para o mundo em que a gente vive, para a nossa dimensão de 1 metro, né, é como se uma pessoa fosse, vamos considerar que esse átomo aqui, ele tem 18 elétrons circulando a nuvem, né? A gente chama essa parte aqui de nuvem eletrônica. Essa nuvem aqui tem 18 elétrons, e aqui dentro tem então 18 prótons. A carga total do átomo é nula, ou seja, não tem excesso de carga positiva nem negativa. Esse é um átomo de argônio, né? Argônio é um gás nobre, e ele tem 18 elétrons. O raio dele é da ordem de 71 vezes 10 a menos 12 metros, né? E agora vamos pegar um átomo de hidrogênio. Vamos pegar um átomo de hidrogênio que só tem um próton no núcleo e um elétron rodando em torno do núcleo, para a gente ter uma visão mais clara dessa comparação que eu quero trazer para vocês. Então, esse próton vai ocupar um espaço dentro dele, né, muito pequeno, dessa ordem de 10 a menos 15 metros. E o elétron vai ocupar uma trajetória que está em torno de 53 vezes 10 a menos 12 metros, ou seja, uma distância muito grande se comparar com o raio nuclear, né, com o tamanho do próton ali. Isso quer dizer, em termos macroscópicos, ou seja, em termos do que a gente enxerga no nosso dia a dia, é que se uma pessoa for um próton, né, se uma pessoa for um próton e o elétron for, por exemplo, a pessoa amada dessa outra pessoa, ela vai estar próxima dentro de uma esfera, digamos assim, ou vamos considerar apenas um plano dentro de um círculo, de 51 quilômetros. Por quê? Porque o volume que o núcleo ocupa é da ordem de 10 a menos 3 do volume total do raio, né, do raio dessa esfera. É como se a gente tivesse ali
uma antena de 1 metro e a gente tivesse 1 milímetro. 1 milímetro seria o próton e 1 metro seria o espaço que o elétron poderia estar. Então, a gente está falando de um espaço muito grande e esse espaço tem o quê? Esse espaço todo aqui, né? Esse espaço todo aqui, ou esse espaço todo aqui, né? Na verdade não tem nada. Né? Não tem nada. Por quê? Porque a gente sabe que a matéria é composta de prótons e elétrons. Se eu estou falando que o próton está aqui e o elétron está aqui, entre eles não está nada, porque se tivesse um elétron aqui, eu estaria falando nesse elétron aqui. Então, a maior quantidade do que existe entre o próton e o elétron, né, dada essas dimensões, esse fator de 1000, é justamente o espaço vazio, ou seja, não tem nada, não tem matéria aqui, não tem nada. Os elétrons estão no espaço, né? Então a gente define esse espaço porque há elétrons ali, mas esses elétrons estão circulando ou andando numa trajetória possível em torno do núcleo, dentro de um espaço que não tem nada, ou seja, essa matéria é vazia. Então essa matéria, o átomo em si, ele não tem uma forma definida e ele é vazio. E aí, quando a gente observa isso, né, a gente lembra lá do verso 2 de Bereshit. Nós já falamos o verso 1, agora nós chegamos no verso 2 que diz assim: Verhaaretz haitá torru vavor, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Ou seja, o que é a terra? A terra é a matéria, nós já identificamos a terra como sendo os átomos. E a forma dos átomos é essa forma que a gente tem uma probabilidade de encontrar o elétron girando numa determinada posição, mas pode estar em uma outra, pode estar em outro lugar, ou seja, há uma região em que ele pode estar, mas a gente não sabe exatamente, né, em que lugar, ou seja, a gente não sabe exatamente a forma dessa trajetória. E é vazia, por quê? Porque entre o próton, entre o núcleo e os elétrons você não tem nada, não existe nada, existe vazio. Né? E a Terra nesse sentido, né, como a gente vê na escritura, Haaretz ou Eretz, quando não existe a letra rei aqui nem o vav significa uma conjunção, o rei aqui significa a, o artigo. Né? Então, quando a gente só tem a palavra Aretz, terra, a gente fala Eretz, né? Muda os sinais massoréticos aqui, o som fica diferente. Então, Eretz é uma terra, né? A terra, toda a terra, ou seja, todos os elementos químicos. Aí você me pergunta lá quando você lê a escritura, mas como é que a água aparece? Né? A água já foi criada antes, a água foi criada depois? Não, a água é um elemento químico, né? Um composto químico de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio forma a água. Então a água está aqui dentro dessa definição de terra. Quando foi criado o espaço, o tempo, o espaço e a matéria já foram criados todos esses elementos químicos que a gente tem hoje. Né? Então já apareceu aí nesse momento formado, pronto para formar tudo que existe no universo. E terra também é a palavra Eretz no hebraico dá um sentido não de terra solo, não de terra planeta, mas tudo que é matéria, né, tudo que é matéria delimitada, ou seja, que tem um limite, que tem uma, como a gente vê aqui nesse átomo, né, a gente sabe que eles estão aqui dentro, não tem um elétron aqui fora, esse elétron aqui não pertence a esse átomo, ele tem uma delimitação, ele está aqui dentro desse volume. Né? Lembra que o Newton definiu que é a densidade vezes esse volume. Essa densidade é a densidade de material aqui dentro. E o volume que ele definiu lá é um volume macroscópico, ou seja, um volume que a gente consegue medir com os nossos sentidos. Então essa é a base do nosso estudo. Né? A gente está começando devagar para você ter um conhecimento dessa definição e a partir de agora a gente vai entrar, né, nas relações que existem entre tempo, espaço e matéria. Né? E aí a gente vai entrar um pouquinho na física, aí nós vamos ver algumas
algumas relações, algumas equaçõezinhas bem simples, né? A gente vai tentar trazer isso para você de uma maneira bem tranquila para você entender o que a gente está falando. Espero que você esteja entendendo, e aí a gente vai fazendo esse curso de física aqui em paralelo ao nosso estudo da escritura. Espero que você mande qualquer comentário, qualquer dificuldade que você está tendo, qualquer dúvida, qualquer curiosidade. Se a gente puder responder, a gente vai responder. Se a gente não puder responder, porque o nosso conhecimento também é limitado, a partir do questionamento a gente vai aprender mais, a gente vai buscar e vai trazer a resposta. Então, eu quero parar por aqui hoje, já andamos bastante, eu acho que já foi muita informação, muito conceito para você, e daqui a umas 2 semanas a gente retorna dando continuidade a esse estudo. Amanhã nós nos encontraremos aqui para o estudo de um pedacinho da Torá. Vamos estudar um pedacinho da Torá amanhã, vamos entrar na porção Mishpatim. Nós faremos um resumo aí dessa parte, dessa porção, desse, digamos, um tomo em grego ou uma paraxá em hebraico, esse estudo dessa porção, dessa parte que a gente vai... deixa eu acender a luz aqui que eu acho que melhora um pouquinho aqui, E aí a gente vai, então, a cada semana trazer o estudo do pedacinho da Torá, e a cada 2 semanas a gente vai trazendo aqui mais alguns pedacinhos da física. Então, qualquer comentário, como eu disse, mande aí nos comentários do vídeo para a gente poder partilhar, para a gente poder compartilhar mais estudos. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde.